A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, começando a semana aqui com o nosso Momento Bíblia, quero desejar a todos, para todos nós, uma semana abençoada, uma segunda-feira abençoada, que Deus abençoe essa segunda, essa semana, e que Deus venha abençoar nossos projetos, sonhos lá, família, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Hoje, em nosso Momento Bíblia, vamos começar a semana meditando a Palavra de Deus, no que a Palavra do Senhor nos diz, no capítulo 42 de Jó, versículos 16 e 17. Jó 42, versículos 16 e 17. A Palavra do Senhor nos diz, versículo 16. Depois disto viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a quarta geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Repetindo, 16, depois disto viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a quarta geração. 17, então morreu Jó, velho e farto de dias. Queridos amados irmãos, aqui creio que uma das histórias mais conhecidas e dos textos mais conhecidos da Bíblia, a história de Jó, o livro anterior de Salmos, onde vamos ver aqui relatos de tudo que Jó passou. E aqui, a partir do versículo 10, do 42 até o 17, 16 e 17, onde nós lemos agora, vai contar a história de Jó. E vai contar de notícias. Todas as vezes sobrava um mensageiro que trazia uma notícia a Jó. Primeiro começou com o seu gado, depois foram seus filhos. Foi só chegando notícias ruins para Jó. Porque o inimigo de Deus olha para... A Bíblia diz que quem nos justifica e testifica é Cristo. E Jó, nós vimos isso na vida de Jó, porque em conversa com Satanás, Cristo vai dizer, o Senhor fala, viste meus servos Jó, homem ítico e fiel, e onde não há engano. E simplesmente Satanás, como sempre, é acusador, diz, mas ele te adora? Da forma que ele, tudo que ele tem, ele te adora mesmo. Tira tudo dele para ver se ele te adora. Então o Senhor vai e ordena e permite Satanás a tocar em tudo de Jó. Até na saúde, só não na vida de Jó. Porque na vida quem tem total autoridade, é o Senhor nosso Deus. Então nós vimos que Jó vai perder suas riquezas, todos os seus bens materiais, vai perder os seus filhos e por fim fica doente também. Enfermidade. Jó chegava a se coçar com cabos de telha para coçar aquela enfermidade que ele tinha, aquela doença. E por fim chega sua mulher, que era que ele esperava um apoio, um estímulo. Além dos seus amigos que já tinham chegado, e tentado orientar Jó de forma errada, chega sua esposa e diz, amaldiçoa esse Deus e morre. Mas aí, queridos, o que eu quero trazer para a nossa meditação hoje é a fidelidade de Jó, a confiança de Jó. Notícias ruins sempre vai vir. Momentos difíceis vai vir. Mas nós precisamos confiar em Deus. E a confiança em Deus, a convicção de quem Deus é e saber que Deus não muda, não quer dizer que nós não vamos entristecer, não vamos chorar. Mas mesmo em meio à decepção, em meio ao choro, é possível ter convicção, é possível ser fiel e é possível perseverar, como Jó fez. Por fim de tudo, quando sua mulher chega, diz a Jó que amaldiçoa esse Deus e morre, e ele diz, nu eu vim e nu vou voltar. Jó simplesmente sabia quem Deus era. Jó não se apegou aos bens materiais, às suas riquezas. Ele se entristeceu, com certeza, de perder todos os seus bens que ele lutou para ter, através da saúde que Deus lhe deu, seus filhos. Mas ele não deixou de crer quem Cristo era. Queridos, em outras traduções, esse versículo 16 que a gente leu, diz que depois desses eventos, Jó viveu 140 anos e viu seus filhos aos filhos de seus filhos até a quarta geração. Queridos, Deus restituiu a Jó tudo em dobro, depois de tudo aquilo que Jó passou. Deus deu o dobro de riqueza. Deus deu mais filhos a Jó. Deus deu tudo em dobro a Jó. Nós vamos ver aqui, no versículo 15, a palavra do Senhor vai dizer aqui, do capítulo 42, o versículo 15 vai dizer que em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança
entre seus irmãos. Deus restituiu todo, em dobro a Jó, porque Jó, mesmo em meio à doença, mesmo em meio às percas, em meio às notícias ruins, Jó não deixou de adorar a Deus. Jó não deixou de saber quem ele era e quem Cristo era. Jó sabia que ele era ser humano, falho e pecador. E que se Deus estava permitindo aquilo, amém. Se está na bonança, amém. Mas se está na adversidade, amém. Ele não deixou de saber quem Cristo era. Ele creu, ele confiou, ele adorou mesmo em meio à adversidade. Quantas das vezes nós não vamos receber notícias ruins, queridos? Quantas das vezes nós não temos perda, ou já tivemos, ou vamos ter na nossa vida? Mas nós precisamos viver, adorar a Cristo, independente da situação. E saber que a fidelidade a Deus, a intimidade, a confiança, vai trazer recompensa para a nossa vida. Tudo que Jó perdeu foi restituído em dobro, até os seus dias de vidas. Nós vemos aqui que a Bíblia vai dizer que ele morreu farto de dias. Até os seus dias foram prolongados. Por causa dessa fidelidade, por causa dessa convicção. Quantas pessoas nós não vimos com picuinha, infelizmente, dentro da igreja, que isso é vergonhoso, me perdoe usar essa expressão. Não se sinta machucado, mas é a realidade. Quantas pessoas que estavam na igreja diziam adorar a Deus, amar a Deus, na primeira dificuldade, saíram da igreja, deixaram de orar, de buscar a Deus. Culpar a Deus por suas percas. São pessoas que só querem viver de vitória. Mas a Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Por que ele diz isso? Porque ele venceu o mundo. E quem é o nosso Senhor? É Cristo, que venceu a cruz, venceu a morte, venceu o inimigo, venceu a potestade, venceu todas as adversidades. E é Senhor, que é perfeito, santo, sem pecado, e que nos dá vitória, nos dá transformação, nos resgata e nos liberta do lamaçal do pecado e nos faz viver para a honra e glória do seu nome e do seu poder. Então nós precisamos perseverar, não importa o momento, não importa a adversidade. Nós temos que saber quem Cristo é. Se está difícil, vai passar essa uma fase. Jó viveu uma fase de bonança, depois viveu uma fase de adversidade, de perdas, mas depois viveu uma fase de restituição, de glória e das bênçãos do Senhor sobre a sua vida, que até os seus dias foram prolongados. Então eu te pergunto, o que é que você vai fazer em meio à adversidade? Situações não nos definem. Não definem quem nós fomos, quem nós somos e quem nós seremos. Elas revelam, as situações elas nos revelam quem nós somos, quem nós fomos, quem nós somos, quem nós seremos. E é através das nossas escolhas. Porque é o que eu disse. Quem nos define não são as situações, mas as nossas escolhas nos definem quem nós fomos, quem nós somos e quem nós seremos. E foi isso com Jó. A escolha de Jó foi adorar. Deus me deu, amém. Deus tirou, amém. Deus instituiu, amém. Glória a Deus. Então, em meio à adversidade, adore. Em meio à abundância, adore. Porque Deus é o mesmo. Na adversidade, na tristeza, no choro, na alegria, na abundância, nas bênçãos. O Senhor continua sendo o mesmo. Deus não muda. Eu e você mudamos. Muda o céu muda de cor. Mudam as estações, tudo muda, menos Cristo. Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje, amanhã e eternamente. Tudo muda, nós mudamos, mas Ele não. Que Deus aplique essa palavra no nosso coração, que nós venhamos ser transformados pelo amor de Deus e ter convicção quem Deus é e adorá-lo independente da situação. Que Deus abençoe nosso dia, nossa semana, em nome de Jesus.